Vez ou outra, aqui nos comentários, eu me deparo com algum questionamento, já que nós falamos bastante de psicografia, eu me deparo com questionamentos a fim de saber por que a psicofonia ela tem mais destaque, ou por que a psicofonia ela foi mais difundida na prática espírita brasileira. Nesse vídeo eu quero fazer algumas colocações sobre essa questão essa que me chamou a atenção recentemente a partir daquele vídeo do Thiago Brito que nós comentamos esses dias. Recentemente o Thiago Brito participou do Paranormal Experience Podcast e naquela ocasião ele deu uma comunicação psicofonada. E foi interessante observar que nos comentários daquele nosso vídeo, algumas pessoas questionaram a comunicação porque a aparência dela, o aspecto da comunicação, não lhes pareceu verdadeiro. Deixa eu colocar isso de outra forma. Algumas pessoas questionaram aquela comunicação, se tratava de uma comunicação de fato, porque o médium não alterou muito o tom de voz, ou porque falava durante a comunicação mais ou menos do mesmo jeito que ele fala normalmente, com sotaque, etc. Tudo isso levou algumas pessoas a questionar se tratava de fato de uma comunicação mediúnica. E tudo isso que foi colocado em relação àquela comunicação vinda pelo Thiago Brito me fez pensar acerca do porquê que a psicofonia ela foi mais difundida. Vamos já voltar a essa questão, mas antes, e eu vou trazer agora um trecho da participação do Álvaro Mordecai lá no Paranormal Experience Podcast. Ele participou, se eu não me engano, praticamente uma semana depois do Thiago. E o Álvaro também, por sua vez, deu uma comunicação psicofonada. E eu trago essa participação do Álvaro para que a gente faça o paralelo em relação àquela participação do Thiago, especialmente ali no trecho que nós exibimos relativo à comunicação do espírito. Eu já adianto que essa comunicação do Álvaro, ela não é mais verdadeira do que aquela do Thiago. No entanto, pode ser que para o senso comum, em razão do que nós vamos observar, e isso é importante, a manifestação performática, ela tem um peso muito grande na identificação do que é uma comunicação verdadeira. Mas, repito, essa comunicação vinda pelo Álvaro, ela não é mais verdadeira do que aquela do Thiago. No entanto, para o senso comum, para quem não compreende o fenômeno estudado muito bem por Allan Kardec, pode-se passar a impressão de que essa comunicação é mais verdadeira do que aquela, ou de que essa comunicação é melhor do que aquela. E aqui eu estou me referindo a apenas um aspecto relativo à forma, ao conjunto de características relativas à expressão do médium enquanto intérprete de uma comunicação. E aqui, mais uma vez, eu faço referência ao capítulo de O Livro dos Médiuns, o papel do médium nas comunicações. Eu estou aqui querendo ressaltar essas diferenças relativas à forma como o médium se expressa. E sendo o médium um intérprete, essas expressões variam conforme as características do médium, enfim, é algo que precisa ser estudado. Vejamos a participação do Álvaro, logo em seguida eu retomo essa discussão. A rádio espiritual tocou e me pediram para perguntar sobre Jerônimo Mendonça. Ah, espírito querido. Um espírito desencarnado no ano de 1985, 2 anos antes de eu nascer. Passou 38 anos numa cama ortopédica, cego dos 2 olhos, tetraplégico. Certa feita perguntaram para ele o que é felicidade. Ele falou: para mim seria virar de lado. Fundou 2 centros espíritas, construiu uma creche, fez centenas de palestras por 5 estados diferentes do Brasil, visitava o Chico, dedicou-se a
consolar e receber ônibus e mais ônibus e mais ônibus de pessoas que iam a Ituiutaba, sua cidade natal, onde lá numa cama ortopédica, cego dos 2 olhos, problemas cardíacos, todas as dificuldades orgânicas que poderiam haver. Uma vida dedicada ao bem. Jerônimo Mendonça é um espírito muito querido que nos acompanha, que preza a sua oportunidade de nos orientar. Não que eu almejasse ter algum mentor a esse nível, mas como todo aquele que dedicou-se ao bem, diante dos desafios da vida maior, diante da possibilidade de construir no mundo, através do exemplo, o rastro luminoso da cura, da transformação, deixando inscrito no livro da humanidade a certeza de que todos os equívocos podem ser reparados na dignificante iniciativa do recomeçar, inspirando pelo próprio exemplo da mudança, o amor de Deus infinito recaindo sobre todas as criaturas. A vida maior, a comunhão com o plano espiritual, adverte, alerta, que nunca é tarde para o despertar, e que o amor é a grande recompensa para quem escolhe transformar-se, aliviando os fardos da dor. Pois, como disse Jesus, junto a Ele, o fardo é suave, e por mais que sejamos desafiados pelos intempéries da vida e do mundo ao nosso entorno, eis a grande luz da esperança a clamar como as vozes do deserto a todo aquele que com sede de água viva e com fome de ti, Senhor, busca a presença do Evangelho na tarefa constante da transformação. Meus filhos do coração, recebam as luzes
do Cristo Consolador, pela verdade irrefutável do amor e da justiça divina, possibilitando que todos alcancemos a felicidade eterna na conquista do bem, nos atos diários. E nas múltiplas reencarnações que Deus ilumine a todos e que Jesus possa irradiar o seu amor e a esperança a todos os necessitados. E que assim seja. Que assim seja. Não estava na nossa programação, mas os espíritos se utilizaram desse momento. Obrigado pelo convite. Bom, então aí nós vimos a comunicação que foi dada. Novamente eu chamo a atenção aqui para os elementos performáticos. Atenção para essa ideia, porque vamos retomá-la ao desenvolver a ideia do porquê que a psicofonia ela foi mais difundida na prática espírita brasileira. Em relação a isso, o primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: a própria dinâmica das reuniões favorece a psicofonia em razão de uma certa agilidade que se busca, já que a lógica dessas reuniões é menos de estudo e mais de resgate, mais de socorro. Menos de estudo não há estudo. A ideia é o que? É atender os necessitados, é auxiliar os espíritos sofredores, é libertar as pessoas da obsessão. Tudo isso dentro de uma lógica do pronto-socorro, portanto, da emergência. Nesse contexto, a psicofonia ela vem a calhar, já que quando o espírito se comunica, ele participa de um diálogo através do qual é orientado e em seguida ele é resgatado. Vale dizer que essa cultura das comunicações voltadas apenas para resgate e socorro, ela foi amplamente difundida pela obra do espírito André Luiz. Desnecessário dizer que nessas obras, nas obras do espírito André Luiz, não há qualquer incentivo ao estudo das comunicações. Também nisso nós encontramos aí um prejuízo produzido por essas obras, uma vez que elas não desenvolvem a cultura orientada por Allan Kardec. Então esse seria o primeiro ponto para a gente pensar a respeito do porquê que a psicofonia ela foi amplamente difundida. O outro ponto tem a ver com essa comunicação que nós vimos e nós a trouxemos para fazer um paralelo em relação àquela comunicação que nós vimos do Tiago Brito. Como nós já antecipamos, um outro elemento que deve ser levado em consideração é o aspecto performático da psicofonia, que abrange uma certa teatralidade a partir do conjunto de características da mediunidade, levando em consideração o papel do médium enquanto intérprete. E quando eu me refiro a uma certa teatralidade, não há aqui qualquer referência à fraude. No entanto, os que fraudam a mediunidade se valem de uma teatralidade a fim de convencer. Então vejamos, a teatralidade faz parte do fenômeno verdadeiro
E isso tem um impacto tão forte que aqueles que fingem comunicações se valem desse aspecto performático a fim de convencer. E por que isso importa? Importa tanto que aqueles que fraudam se utilizam disso. Porque o aspecto performático, ele visa atingir o público a partir de um apelo à emoção. E o mesmo vale para comunicações verdadeiras. A alteração do tom de voz, a forma de falar diferenciada, o fechar dos olhos, o gestual, a partir das características que o médium possui enquanto intérprete, tudo isso atinge o público a partir de uma relação de afeto, de tal maneira que, por atingir as pessoas a partir de um apelo emocional, vejamos, isso se dá em um nível que, inclusive, dispensa qualquer análise relativa ao conteúdo da comunicação. E se não dispensa completamente, pelo menos o conteúdo da comunicação fica em segundo plano, uma vez que aquela comunicação ela é embalada a partir de uma performance, de uma certa teatralidade que causa uma impressão nos indivíduos, de maneira que esses indivíduos eles são atingidos no campo dos afetos. E muitas vezes isso basta para que a comunicação ela seja aceita ou bem recebida. Por quê? Porque ela falou mais com o emocional do que com o intelectual dos indivíduos. Vejamos o quanto a psicofonia ela também, nesse sentido, vem a calhar dentro de uma cultura espírita pouco afeita ao estudo das comunicações. O estudo da comunicação resta prejudicado porque, quando a comunicação é dada, ela apela muito mais aos afetos, ela visa atingir as pessoas pela emoção, de maneira que o conteúdo ele passa, de certa forma, batido. O conteúdo passa batido, se presta pouca atenção ao conteúdo, inclusive porque está repleto de generalidades. Essas generalidades elas acabam impactando muito mais pela forma, pela atuação performática, do que pelo que está sendo dito propriamente. E quanto maior a autoridade identificada no médium, a partir do que estabelece o movimento espírita brasileiro, maior o impacto daquela atuação performática. Vejamos o caso de Divaldo Franco, reconhecido pelo movimento espírita brasileiro como uma autoridade. Eu já tive a oportunidade de participar de congressos de Divaldo, onde ele deu comunicações. Ora, naquele momento, o que é que acontece? As pessoas estão diante de um médium reconhecido como sendo uma figura de autoridade, pela qual só poderá vir boas comunicações. Já se parte desse princípio, de maneira que a atuação performática do médium ela causa um impacto. Nós podemos ver isso também em vídeos no YouTube, nas comunicações ditas de Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco. O público se emociona, as pessoas choram, não tanto pelo que está sendo dito, mas mais em razão daquela atuação performática, tendo em vista a atuação daquela figura de autoridade que é o médium, de maneira que pouco importa o que está sendo dito, nem se presta a atenção no que se fala. Já se entende que é uma comunicação bela, bonita, portanto emociona. E o objetivo é esse, mais do que falar a razão, é falar a emoção. Mas como nós dizíamos lá no início, ao compararmos aqui essa manifestação vinda pelo Álvaro e aquela vinda pelo Tiago, essa do Álvaro não é mais verdadeira do que a do Tiago em razão de uma performance identificada como sendo característica de uma comunicação verdadeira. Essa é uma impressão que pode existir no senso comum, mas quando estudamos Allan Kardec, nós observamos que essas características performáticas
elas passam a importar muito pouco. Uma vez que nós compreendemos como o fenômeno se dá, uma vez que nós conhecemos a mediunidade, uma vez que nós conhecemos o médium e as suas características, vejamos, nós não iremos nos ater a aspectos performáticos. Vejamos o que nos diz Allan Kardec, não em relação à psicofonia, mas em relação à psicografia. E eu acredito que o que ele vai nos dizer em relação à mediunidade escrevente é algo que nós podemos fazer um paralelo em relação à mediunidade falante. Vejamos o que ele nos diz. Deixa eu colocar aqui o artigo da Revista Espírita de março de 59, Estudo sobre os médiuns. Mais adiante ele vai dizer o seguinte: ensinou-nos a experiência que os médiuns mecânicos e os intuitivos são igualmente bons. São igualmente bons, igualmente aptos para a recepção e a transmissão de boas comunicações. Como meio de convicção, os primeiros têm mais valor, sem dúvida. Mas quando a convicção já foi adquirida, quando já se compreende o fenômeno, como nós dizíamos, não há preferência útil. Uma vez que se compreende a mediunidade em questão, tanto faz ela vir de forma intuitiva ou através de uma execução mecânica. Não há preferência útil. Nesse momento, nós iremos aqui fazer um paralelo com a atuação mais ou menos performática a partir de características próprias da mediunidade falante em relação a esse aspecto performático, como nós estávamos comentando. Não há preferência útil. Por isso nós dizíamos que a comunicação de Álvaro não é mais verdadeira do que a do Tiago, muito embora talvez essa seja a impressão própria do senso comum. Mas nós estamos aqui para aprender com Allan Kardec. Seguindo, ele diz: a atenção deve ser inteiramente concentrada sobre a natureza das comunicações, isto é, sobre a aptidão do médium para receber as dos bons e as dos maus espíritos. Dizemos então que ele é bem ou mal assistido. Nisto se resume toda a questão. E essa questão é capital, desde que só ela pode determinar o grau de confiança que ele merece. É isto o que Allan Kardec nos coloca. Eu ressalto aqui a necessidade de nós identificarmos a natureza das comunicações. Essa identificação, ela se dá através do estudo das comunicações. Vejamos o que Allan Kardec nos diz. Aqui ele ressalta que não há preferência útil, uma vez que se compreenda o fenômeno em relação ao médium escrevente, seja intuitivo, seja mecânico. Trouxemos esse texto para que fique a nossa reflexão relativa aqui à psicofonia. Então eram esses os nossos comentários a partir de tudo o que nós expomos. Também aqui vou deixar a referência ao vídeo com a comunicação do Tiago. É isso. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!